Por acaso, quando você vai investir em fundos imobiliários, dá um frio na barriga, você fica indeciso sem saber como escolher um fundo imobiliário, se você está investindo corretamente, fica sempre aquela tensão e você fica sempre com medo de fazer os seus aportes? Se você tem esse problema, vem comigo que hoje eu vou te ajudar a resolver esse problema e você vai ter plena convicção dos seus investimentos e se você escolheu ou não um bom investimento, um bom fundo imobiliário. Eu sou Jonathan Lourenço, o seu camarada investidor. Fundos imobiliários, a melhor opção para você, investidor iniciante que está começando agora no mercado financeiro. Primeiramente porque ele é o intermediário entre a renda variável e a renda fixa. E também pela distribuição dos dividendos, porque eles são obrigados a distribuir dividendos no mínimo a cada 6 meses, a cada semestre. Então é uma excelente opção para você que está começando agora, porque os dividendos vai potencializar os seus investimentos e o fato dele variar um pouco menos que as ações vai te deixar a sua carteira um pouco mais segura e você um pouco mais seguro nos seus investimentos. E antes de você conferir as 3 coisas que todo investidor iniciante tem que saber para poder investir em fundos imobiliários, é a sua vez de caprichar e deixar aqui o seu like, porque o seu like é muito importante para mim. O seu like é tão importante quanto você investir no seu futuro. Então já deixa o like aqui no vídeo que vai nos ajudar a crescer, ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. E se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal que também vai nos ajudar a crescer e aqui no canal você vai adquirir o conhecimento que você precisa para poder melhorar a sua vida financeira, melhorar seus investimentos e crescer como pessoa, crescer financeiramente, prosperar e construir o seu futuro, a sua aposentadoria. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho que vai nos ajudar bastante e nos ajuda a chegar para mais pessoas. Provavelmente você abriu uma conta na corretora e ficou com medo de colocar seu dinheiro lá porque estava com medo que era golpe, estava com medo de perder, ou às vezes você até transferiu o dinheiro para a corretora, só que ficou com medo de investir. Aí alguém foi lá e falou assim: investe em fundo imobiliário porque é mais fácil, investe em fundo imobiliário que é mais fácil de analisar, investe em fundo imobiliário que é melhor para você observar, para você olhar os indicadores e varia menos, é quase uma renda fixa ali e você vai conseguir se expor a renda variável com um pouco menos de risco. Provavelmente alguém já falou isso, só que você ainda continuou com medo e não deu prosseguimento nisso. Só que para você quebrar esse medo, eu trouxe aqui 3 coisas que você tem que saber para poder investir em fundo imobiliário. E a primeira coisa que você tem que saber quando você vai investir em um fundo imobiliário é escolher o tipo ideal de fundo imobiliário na qual você pretende investir. Existem 6 tipos de fundo imobiliário e dentro desses tipos de fundos imobiliários existem diversos setores dentro desses tipos de fundos imobiliários. Eu particularmente gosto muito de investir nos fundos de renda, porque ele é voltado ali para renda, ali de aluguéis e é um pouco mais seguro do que diversos outros fundos imobiliários, perdendo somente na segurança, né, claro, perdendo somente ali para o fundo de papel, só que o fundo de papel te dará um pouco menos de rendimento. Então o fundo de renda é o ideal para você começar a investir ali, é o que eu escolho, que eu invisto mais frequentemente, porque ele tem um rendimento um pouco maior e um risco um pouco reduzido. Então ele é bem bacana. E dentro do fundo de renda, que é o tipo de fundo, né, o fundo de renda, existem diversos setores na qual o tipo de fundo atua. Um dos setores que mais se destacam atualmente são os fundos imobiliários do tipo galpões logísticos. São os fundos imobiliários voltados para aluguéis de galpões logísticos. E por que que esse setor está em grande destaque atualmente, é o queridinho dos investidores no momento? Simplesmente porque com o avanço tecnológico, a maioria das empresas de vendas de produtos começaram a vender online. E isso aumentou a demanda por depósitos para elas guardarem os materiais delas que elas pretendem vender. Então elas acabam alugando ali os galpões logísticos e assim a demanda por galpões aumentou, o que levou à valorização dos galpões e a valorização ali no aluguel dos galpões. Sem contar que as empresas fazem ali os contratos por em média 5, 10 anos, contrato de aluguel, que são renovados ali de acordo com a inflação anualmente, só que já é uma certa estabilidade. Quando você investe, já tem uma empresa, um galpão logístico que já tem um contrato ali, por exemplo, de 10 anos. Você está seguro que nos próximos 10 anos aquela empresa vai estar pagando o aluguel por aquele galpão logístico. Então é um bom tipo de fundo imobiliário, um bom setor para você começar investindo. E escolher o tipo de fundo imobiliário é essencial para você evitar perda de dinheiro. A segunda coisa que você tem que saber quando vai investir em um fundo imobiliário é saber se você está comprando ele caro ou se ele está comprando ou se você está comprando ele barato. Mas como que eu sei se eu estou comprando ele caro ou se eu sei que eu estou comprando ele barato? Me fala, Jonathan, me dá uma luz, pelo amor de Deus. É muito simples. Basta você observar
observar o P sobre VP. O P é o preço que você está pagando e o VP é o valor patrimonial. O P é o preço, o valor patrimonial é o que ele realmente vale. Como que é essa relação? Lá, se você observar lá no site Fundos Explorer, você digitar lá o nome do fundo imobiliário que você quer analisar, já vai aparecer lá o P sobre VP já calculado. Mas se você quer calcular manualmente, você vai pegar o preço do fundo imobiliário e o valor patrimonial do fundo imobiliário. Você vai pegar preço dividido pelo valor e se o resultado der acima de 1, significa que você está comprando o fundo imobiliário por um preço maior do que o valor dele. Você está comprando um fundo imobiliário caro. Se você está comprando abaixo de 1, você está comprando um fundo imobiliário barato. Então assim você consegue observar se você está pagando caro ou barato em um fundo imobiliário. Por que é essencial que você observe isso? Porque às vezes o investidor, o iniciante, investe em um fundo imobiliário que está muito falado, está muito recorrente, as pessoas estão falando muito sobre ele e acaba que o fundo imobiliário está caro. Ele comprou, por exemplo, com o P sobre VP de 1,5, aí ele comprou e os investidores que investiram lá atrás, quando o P sobre VP era 1, por exemplo, está ganhando esse 0,5% ali de variação de preço, eles acabam se desfazendo das cotas, o que leva à desvalorização do fundo imobiliário. E o investidor iniciante vê a cota do fundo imobiliário dele caindo, ele vai falar, meu Deus, eu estou perdendo dinheiro, e vai se desfazer do fundo imobiliário com perda. Então, nosso objetivo principal é evitar que você perda dinheiro no mercado. Já dizia Warren Buffett, a primeira regra é nunca perda dinheiro, e a segunda regra, nunca se esqueça da primeira regra. Então, o maior investidor de todos os tempos já falou isso, então quem sou eu para tentar ir contra esse mandamento? E a terceira coisa que você tem que saber quando você vai investir no fundo imobiliário é a taxa administrativa do fundo imobiliário. Você tem que observar e tem que saber analisar isso. Você vai estar sempre buscando pela menor taxa. Como que você faz para investir no fundo imobiliário? Primeiramente, você compara o fundo imobiliário com outros fundos imobiliários do mesmo setor e do mesmo tipo, do mesmo setor, e dentre os vencedores que estão ali dentro do que você está procurando, você vai olhar o que tem a menor taxa. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, quer se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar aqui no card um vídeo na qual eu falo bem aprofundado de como escolher um fundo imobiliário. Eu faço uma aplicação na prática lá e você vai tirar todas as suas dúvidas de como olhar esses indicadores. E ao olhar a taxa administrativa, você tem que observar se você está pagando uma taxa alta ou não, porque não adianta nada você estar pagando uma taxa elevada sendo que não está nem compensando. O lucro que você está tendo com o fundo imobiliário está sendo todo comido pela taxa administrativa. Então, quando você vai investir, você tem que observar o lucro ali que o fundo imobiliário está dando e a taxa administrativa e fazer o cálculo ali, subtrai taxa sobre taxa e verifica se está valendo a pena você continuar com aquele fundo imobiliário ou se não tem uma outra opção que tem uma taxa um pouco menor. Lembrando que o objetivo sempre é buscar as menores taxas possíveis. Quando você vai olhar a taxa lá administrativa, vai ter a taxa administrativa, a taxa de performance e a taxa de manutenção. Eu sempre falo para quem assiste meus vídeos que procure sempre as menores taxas. Então, se o fundo imobiliário tem taxa de manutenção, tem essas taxas de transporte, umas taxas de alocação, não já corra desse fundo porque ele está só querendo comer o seu dinheiro. Agora, a taxa que é aceitável, a taxa a mais, seria a taxa de performance. Porque como que eles cobram a taxa de performance? Eles colocam lá um objetivo, por exemplo, a gente quer bater o IPCA. Se a gente bater o IPCA, a gente vai ganhar 6% do lucro, um exemplo. Então, assim, é uma boa você investir porque você vai estar dando uma motivação para o gestor do fundo imobiliário tentar bater o IPCA e ganhar ainda mais, porque se ele ganhar ainda mais, a equipe dele ele vai ter um lucro um pouco maior. Então, essa taxa de performance, você olhando ela com carinho, verificando se realmente vale a pena. Algumas vezes vale a pena e algumas vezes é bacana você investir mesmo que tenha taxa de performance. E a taxa de administração, que é a mais comum, que vai aparecer em todos os fundos imobiliários, você busca a que tiver o menor possível, o fundo imobiliário que tiver a menor taxa possível. E a dica bônus aqui, a quarta coisa que você precisa saber para investir em um fundo imobiliário é você observar a vacância do fundo imobiliário. O que seria vacância? A vacância é a quantidade de prédios que tem desocupado. É aquele prédio que não está sendo pago o aluguel dele ou que ele está desocupado. Então, quando você observa a vacância, você tem que observar e procurar a menor vacância possível. Porque, por exemplo, se você tem 10 prédios e um deles está desocupado, significa que você está com 10% de vacância no seu fundo imobiliário. Então, não é muito bacana. Então, a vacância também é algo que você tem que saber na hora que você vai investir, você tem que observar com carinho quando você vai fazer os seus investimentos. Então, camaradas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se esse vídeo agregou algo para sua vida, já deixa aqui o like, se você não deixou o like ainda. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Lá no Instagram, @JonathanLourenco_ e no Facebook acompanhe a nossa página Camarada Investidor, porque diariamente a gente está postando conteúdos que vai agregar ainda mais para sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e um forte abraço.